A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus nosso Pai abençoe todos vocês, irmãos. Hoje eu venho falar com vocês sobre a saída daquele irmão que tem um canal aqui no YouTube chamado Canal Pão Celestial. É o irmão Isael Magalhães. Meus irmãos, ele sempre pregava sobre as coisas que é pecado, né, irmãos? Aquilo que antes na Deus e Amor era pecado, mas hoje com a nova liderança já não é mais. Então, o irmão, ele falava muito, sabe, irmão, sobre as luzes, os cultos parecer boate. Então, ele sempre vinha batendo nessa mesma tecla aqui no YouTube, falando que isso não era de Deus. E ele fala que ele recebeu uma notificação, ele foi afastado de tudo dentro da igreja. Eles puniram ele porque não era para ficar falando. Eu não sei se o irmão era pastor, alguma coisa da igreja. Eu sei que ele fazia a obra, né, assim, pregando a palavra de Deus. Ele pregava a palavra de Deus na igreja. Então, os líderes, né, não concordavam com o que ele falava, né, irmãos? E acabou aí afastando ele. E ele acabou realmente saindo da igreja. Não sei se ele vai fundar outra igreja para ele, não é? Ele e a família dele. Então, ele saiu da igreja. Eu vou deixar ele mesmo aqui explicando, tá bom, meus irmãos? Ele mesmo vai falar para vocês, né, tudo o que aconteceu. A gente fica triste, né, irmãos, por causa de tanta coisa que está acontecendo dentro da igreja. Mas nós sabemos, meus irmãos, que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. E eu fico aqui imaginando, eu não prego, né? Ai, meus irmãos, eu não prego na igreja, não tenho cargo nenhum. Eu simplesmente sou igreja, eu sou membro da igreja. E eu não faço nada, né? Eu só faço para o Senhor mesmo, aqui na terra não tenho cargo nenhum de igreja, né? E a gente vai lutando, né? Eu sempre falo, né? Se eu tô na Deus e Amor, mas se porventura não der mais, eu desligo da igreja, irmão, de boa. Porque, sabe por quê? Porque eu sei quem me chamou, né? A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É um povo lavado e remido, povo separado, né, irmãos? Não é placa de igreja, não, tá bom? A placa não vai salvar, não. Mas aqueles que estiver dentro da palavra de Deus, aonde você estiver, você vai ser salvo pelo Senhor, tá bom? Eu não tenho isso, não. Antigamente eu era muito placa de igreja, mas hoje não. Hoje eu sou de Jesus, tá bom, meus irmãos? Vamos pro vídeo aí do irmão. Deus abençoe, deixa o like de vocês. E você que não é inscrito, se inscreva para mim estar orando por você. Deus nosso Pai te abençoe e te guarde. Infelizmente, irmãos, tive que me desligar da Igreja Deus e Amor. Depois, irmãos, de 13 anos, 13, 14 anos na Igreja Deus e Amor, onde o meu ministério, irmão, foi muito abençoado a Deus. Aprendi muita coisa, né, irmãos e irmãs? Mas eu quero explicar, irmãos, que infelizmente a minha saída, irmãos, não foi por, né, irmãos, por nada de errado que eu fiz, mas foi por pregar a doutrina. Foi por pregar, irmãos, contra luzes, fumaça no altar, telões, e também, irmãos, todo tipo de vaidade, irmãos. Então, irmãos e irmãs, primeiro eu fui notificado, né? Mas, irmãos, logo estarei detalhando mais o que aconteceu realmente. Também, irmãos, né? Mas o que eu queria falar hoje é a minha saída, infelizmente, da Igreja Deus e Amor, né, irmãos? Onde eu fiquei por longos anos, pregando, até mesmo participei da Voz da Libertação. Só tenho a agradecer a Deus e sou grato à Igreja Deus e Amor, né? Sou grato, sim, não sou uma pessoa ingrata, sei reconhecer. E irmãos e irmãs, eu quero falar para os irmãos que eu nunca imaginei sair da Igreja Deus e Amor. Nunca pensei em sair, nunca pensei em me desligar, né?
mas irmãos e irmãs, não deu mais, irmãos, porque me tiraram de pregar, de fazer a obra de Deus, e Deus tem um chamado comigo, irmãos, de ganhar almas. Então nada acontece sem a permissão de Deus, não é verdade? Né, irmãos? E eu quero dizer aqui, irmãos, que eles não, eu fui como se fosse jogado para fora da igreja. É como se fosse jogado, irmãos, porque me barraram, me tiraram, não deram, né, irmãos? Só por pregar a doutrina aqui no canal, né? Primeiro foi notificado, então jogaram. Eu quero falar para os irmãos que eles arrancaram da igreja. Infelizmente, irmãos, não somente eu, mas uma família. Arrancaram uma família. Eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Crio meus filhos na doutrina do Senhor, na palavra de Deus. Minha esposa também, uma serva de Deus, abençoada por Deus, mulher guerreira. E irmãos e irmãs, a obra não pode parar. Então, irmãos e irmãs, quero dizer, irmãos, que não expulsaram, ou seja, não jogaram para fora somente uma pessoa, somente mais um irmão, mas jogaram uma família para fora. Somos almas. Eu sou uma alma, minha esposa é uma alma, meus filhos é uma alma. Mas por que isso? Por causa da sã doutrina? Tirar uma família, tirar um irmão, por causa da sã doutrina, por pregar a verdade. Qual que é o erro de falar contra jogo de luzes? Qual que é o erro de falar de jogo de telões? Qual é o erro? Não é verdade? Então, irmãos e irmãs, infelizmente estou me desligando da Igreja Deus e Amor. É uma coisa que não foi planejada, nunca passou pela minha cabeça, jamais, irmãos, mas infelizmente foi o que aconteceu, né, irmãos e irmãs? E logo, irmãos, estarei dando mais detalhe, né, irmãos, sobre a obra de Deus que Deus está levantando, né, irmãos? Não vou comentar muito aqui, mas logo eu estarei falando melhor, amém? Irmãos e irmãs, então continue orando, né? Vou continuar aqui com o canal, não vou parar, né, irmãos? Vou continuar com o canal pregando a palavra de Deus, continuando pregando contra o pecado, continuando, irmãos, seguindo o meu chamado, ganhando almas,